Eu queria orar com você mais um momento, né? Queria que você te convidar a orar mais um pouco. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Pai, por essa noite extraordinária. Uma noite de curas, uma noite de milagres, uma noite de transformação. Em o nome de Jesus, dependemos de você, dependemos do Senhor totalmente, da tua graça, Pai. Não os nossos méritos, não o nosso desempenho, mas tão somente aquilo que Cristo fez naquela cruz, que é suficiente. Obrigado, Pai, por olhos espirituais iluminados e por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Obrigado, Pai, porque não vamos sair da mesma forma que nós entramos. Vamos sair bem melhores, por causa da tua unção manifesta, por causa da tua graça maravilhosa, Pai, superabundante nesse lugar. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. João 8, 32, se você quiser abrir, diz o seguinte. Queria abrir a sua Bíblia. João 8, 32. Jesus fala algo muito interessante. Aleluia. Glória a Deus, amém, amados? Deus é bom. Fiel à sua palavra. Deus não muda. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Eu estou aqui diante de pessoas que já nasceram de novo, não é assim? Pessoas que já creram em Jesus, já receberam a salvação, que um dia ouviram sobre esse evangelho maravilhoso e creu, né? Você acreditou. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Nós não fizemos nada para ser salvos. Você não teve que fazer nada, praticar nenhuma boa ação, nenhuma boa obra, para que Deus se agradasse em você e te salvasse. Para que Deus fosse com a tua cara. Na verdade, a Bíblia diz que Deus ele nos amou quando nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por cada um de nós, quando éramos pecadores. Então, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, quando Deus, por sua graça, através do sacrifício de Jesus, Ele nos salvou. Nos tornou uma nova criatura, filhos de Deus, lavados e remidos, né, assim, pelo sangue de Cristo Jesus. E se cumpre aquilo que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí entra a pergunta, né? A questão é que às vezes nós nascemos de novo, entra anos, sai anos, e algumas coisas nós vencemos e outras não. E há uma luta constante aqui na mente, nossas emoções. Nós sabemos que somos crentes, não queremos fazer certas coisas e acabamos fazendo. Não queremos pensar certas coisas e acabamos pensando. E é como se fosse, amados, um grande ringue de boxe. Você é um boxeador lutando com as circunstâncias, com os problemas. E você se esforça ao máximo para vencer aquilo, mas sempre acaba sendo derrotado a cada assalto. E mais um momento de você naquela luta, e você sempre se esforça, sempre sai derrotado. E isso se torna um ciclo na vida cristã. E muitos irmãos, muitos crentes vivem frustrados, porque eles olham para a palavra, leem a palavra, escutam verdades, mas não veem aquilo sendo realmente real na vida deles. Só que a palavra de Deus diz, amados, que Deus ele honra, ele vela para cumprir com a sua palavra. Às vezes nós não estamos ouvindo realmente o evangelho na sua essência, na sua pureza. Alguma coisa acontece que o evangelho ele é diluído a alguma coisa, algum desempenho. Só que as boas notícias do evangelho, amados, é que Deus nos salva pela sua graça.
Graça é favor não merecido. Nós somos justificados gratuitamente. Deus nos aceitou, Deus nos justifica, nos torna aceitos diante dele, não por desempenho, não por mérito, não porque nós somos bonitinhos, tão somente, amados, porque Cristo morreu, pagou o preço total e o seu sangue purifica todos os nossos pecados. E nos torna aceitos e agradáveis diante dele por causa daquilo que Cristo fez. Então essas são as boas notícias da salvação. Ou seja, nós somos aceitos por Deus, não baseado naquilo que eu fiz, eu faço, eu vou fazer. Mas Deus me aceita, fundamentado, o fundamento da minha aceitação é Cristo crucificado e ressurreto. Porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Hoje eu tenho um livre acesso à presença de Deus. Então o que vai fazer a diferença nas nossas vidas, um crescimento real, uma libertação, ou experimentar a libertação, porque só há uma libertação. Você não precisa de várias reuniões de libertação. Às vezes nós participamos ou fazemos cultos de libertação porque nós não entendemos ainda que se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Por não compreendermos que Ele já nos libertou, nós vivemos nessa prisão aqui. Conflitos, acusações, limitações, não é assim? Sempre aquela dúvida: será que eu estou fazendo o suficiente para que Deus possa me abençoar? Será que eu estou realmente me comportando 100% para que Deus ele possa me amar? Então o foco é o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer. Que na verdade, amados, a Bíblia nos ensina que o nosso foco, o nosso olhar deve estar no autor e consumador da nossa fé. Se você quer ter uma vida de fé, você tem que olhar para Jesus. Se você não consegue algumas coisas, nem se libertar de algo, nem de vencer algumas coisas, você tem que tirar o foco do seu desempenho, da sua postura e colocar em Cristo Jesus. Olhar para Ele, porque Ele é a fonte da fé. Ele é o autor da fé. A origem da nossa fé é Jesus e Ele é a fonte. É uma fonte constante, amados. E essa fé, ela vem carregada de graça. Graça é favor não merecido. Graça é onde há uma aceitação, Deus ele derrama a sua graça. Graça só pode ser derramada onde há uma posição de aceitação de alguém correto. Se você é uma pessoa justa, Deus derrama a graça. A boas novas do Evangelho, que você é justo, não porque você fez alguma coisa certa. Você é justo porque Jesus, ele foi obediente a Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque Jesus na sua obra, ele satisfez. Sabia que havia uma exigência? Né? Assim, Adão ele pecou no começo, foi? E nós nos tornamos pecadores. Nos tornamos escravos de Satanás. Mas a dívida que o homem tinha era para com Deus. Porque o homem pecou contra Deus, não contra o diabo. Nós éramos escravos dele. Então Jesus vem, ele paga a dívida completa. A santa, justa exigência divina. E ele paga completamente a nossa dívida. Se você deve a alguém e você se encontra com aquela pessoa, você fica um pouco meio que desconfortável, envergonhado. Porque você quer pagar, mas não tem como pagar. Da mesma forma éramos nós antes da cruz. Nós tínhamos uma dívida para com Deus e isso nos dava complexo de inferioridade. Deus muito distante. Nós não tínhamos ousadia de chegar diante dele. Havíamos sempre esse sentimento de condenação. Então muitos de nós, amados, nascemos de novo, recebemos Jesus, mas não aprendemos sobre essas verdades. Então achamos que Deus está com raiva, que Deus está irado e vivemos nessa vida, nesse ciclo vicioso de derrota. Você vence aqui, é uma derrota ali, mas saiba que hoje, essa noite, Deus quer iluminar o seu caminho. Salmo 119, no verso 103, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés, agora, presente, e luz para os meus caminhos, toda a minha vida. Existe revelação da palavra, mas de Deus, para apontar, para te guiar para um futuro próspero e glorioso. Porque lâmpada para os meus pés e luz é a palavra.
O que nós dependemos, o que nós precisamos é da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Na palavra dele nós temos cura. Na palavra dele nós temos um relacionamento, um casamento abençoado. Através da palavra de Deus, nós podemos viver uma vida de aceitação. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Amém? Tem uma versão da Bíblia que traduz assim, a versão A Mensagem. Traduz da seguinte forma: iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Se você não está conseguindo, amados, enxergar ou ver, está tudo escuro na sua vida, você não está conseguindo ter uma saída, saiba que o teu Deus, ele pode te dar revelação, te dar sabedoria para como você lidar com essa situação que se levantou. Porque Deus, amados, ele é a fonte de toda sabedoria. Tem situações que você vai se deparar, que nós nos deparamos, que você olha para um lado, olha para um outro, procura pessoas e não consegue encontrar uma sabedoria, uma direção, um conselho para resolver aquilo. Mas sabe que o teu Pai tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria, e Ele é o mais interessado que você vença isso. E Ele tem conselhos para dar, sabedoria para dar, para nos ensinar. Amém? Porque Deus, Ele quer iluminar os nossos caminhos. Como eu falei no início, as pessoas estão lutando como em um ringue, sempre derrotadas, porque tudo começa aqui, no crer. Se eu creio certo, eu vou agir certo. Mas para que eu possa crer certo, eu tenho que ouvir certo. Eu tenho que ouvir o Evangelho como realmente ele é. Se eu escuto as boas novas do Evangelho de uma forma misturada, isso vai afetar a minha forma de crer. Se eu ouvir que Deus está irado comigo porque Ele não encontrou em mim um bom desempenho, eu vou crer errado, eu vou pensar errado, eu vou agir errado, porque quando você não alcança o padrão que você mesmo estabeleceu, achando que Deus está lhe cobrando, que você tem aquele padrão para que Ele possa lhe abençoar, e você não alcança aquele padrão, você falhou, você fica frustrado, se culpando porque a bênção não chegou, porque a cura não se manifestou, porque a promoção não aconteceu. Mas que na verdade, amados, Deus, Ele está satisfeito com a sua vida. Porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre a obra consumada dele, é tudo sobre aquilo que Ele fez. Amém? Então, quando eu passo a crer certo, essa imagem de um Deus carrasco, de um Deus velho. Você sabia que velhice, mas é algo que nasceu aqui, que surgiu por causa do pecado? Deus não planejou velhice. Velhice é consequência do pecado. Porque Adão pecou, nós envelhecemos e morremos. No céu não há velhice. Amém? Então, essa imagem que Deus é um ser velho, irado, está com raiva, está esperando você falhar para Ele te castigar. Isso é uma imagem que a religião criou. A Bíblia diz, mas que Deus ri dos seus inimigos. Deus, Ele é um ser alegre e feliz. E essa é a imagem que Ele quer que nós tenhamos dEle, que Deus não está irado com você. Então, no momento, amados, que você crê que Deus, você muda, né? Você passa a vida toda crendo que Deus, Ele é um Deus que dá e tira. Aí, de repente, você escuta que Deus é um Deus doador. Que Deus, Ele é um Deus tão bom que Ele deu o melhor que Ele tinha, que foi seu Filho. Mas será que se Deus deu o melhor que Ele tinha, que era Jesus, será que Ele vai negar alguma coisa a você? Se Ele não poupou o melhor que Ele tinha, que era o seu Filho, o que é uma cura para Ele? O que é uma casa própria para Ele? O que é uma porta de emprego para Deus? Comparando-se com o que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, será que não dará juntamente com Ele todas as coisas? Deus não está privando nada, Deus não está segurando nada, Deus não está retendo nada. No momento que você escuta o Evangelho e entende que Deus não está retendo, se há alguma coisa na sua vida que está lhe prendendo, ocorre uma libertação instantânea.
Se é um pecado, se é uma área, se é uma ansiedade, se é qualquer coisa. Quando você escuta certo, amados, de uma forma instantânea, aquilo vai desaparecer como uma neblina. Vai sumir, porque você passa a crer certo. Quando você crê certo, o poder de Deus é liberado. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, amados. Existe uma vida abundante para mim e para você aqui na terra. Existe uma vida, mas de liberdade, uma vida de você andar em saúde divina. Uma vida que você pode andar reinando sobre o pecado, reinando sobre a ansiedade, sobre o medo. Sabe, todos nós temos alguma crença errada. E essa crença errada ela pode ser detectada a forma que você se comporta. Se você vive ansioso, é porque você tem dentro de você uma crença errada. De que você não confia, no fundo, você não confia que Deus pode te suprir. Se você vive sempre com medo, dentro de você existe uma crença errada de juízo iminente, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Sabe aquele medo de que alguma coisa ruim vai acontecer sobre os seus filhos? Ou você vai sair de casa, você vai ser assaltado. E se você ser precavido é uma coisa, ter precaução é uma coisa, mas sempre viver com esse medo de que se você vai sair, você vai ser assaltado. Vai ter 10 pessoas na parada de ônibus, mas ele vai roubar justamente seu celular. Isso é uma crença errada de que você não confia na proteção do Senhor. Que você não confia que Ele é aquele que por você habitar no esconderijo do Altíssimo, Ele é a tua proteção. Então tudo depende de uma crença correta. Se eu creio, amados, que Deus, Salmo 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso, eu posso descansar. 1000 cairão à minha direita, 10.000 ao outro lado, e eu não vou ser atingido. Isso é a crença correta. Então, quando eu creio realmente nessas verdades, eu sou um justo, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Se Ele disse que eu estou guardado, eu vou descansar. Eu vou sair, vou trabalhar, eu vou voltar. Não vai haver nenhum assalto, nenhuma bala perdida. Se houver alguma bala perdida, vai ter que se desviar. Não vai me encontrar. Porque Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção. Isso é a crença correta, mas isso vai refletir na forma que você se comporta, como você pensa. O medo vai se dissipar, a ansiedade vai se dissipar. Por quê? Porque eu vou confiar nele. Eu vou lançar sobre ele todas as minhas ansiedades, porque ele tem cuidado de mim. A crença correta é aquilo que Jesus disse. Olha os pássaros, olha as plantas, olha o lírio do campo, que nem mesmo Salomão, o homem mais rico até hoje, nunca se vestiu como nenhuma delas. Ele tinha que se vestir. Mas os lírios, quem veste é o Senhor. Ele compara aí e diz, olha para os lírios do campo. Quem veste elas é Deus. Mas quem cuida de você é o seu Pai. Você não precisa andar ansioso, continua trabalhando, mas confia que a provisão vem do teu Pai. O suprimento vem dele. Então essa é a crença correta. A minha provisão vem do Senhor. A minha proteção é do Senhor. Ele tem me guardado, Ele tem me preservado até aqui. E Ele vai continuar me guardando e providenciando tudo aquilo que eu preciso. Isso é uma crença correta. Não é um pensamento positivo. Não é pensamento. Tem gente que acha que não, só pensar positivo. Não, isso aí é o mundo. O mundo ele pensa positivo para conseguir as coisas. Mas não é pensar positivo. Tem o seu lugar, amém? Mas pensar positivo não tem poder nenhum. Eu estou falando aqui de uma crença, de um crer corretamente, fundamentado em um coração que sabe que é amado incondicionalmente por Deus. Quando você sabe que você é amado incondicionalmente por Deus, você vai ter fé para ser curado. Você vai ter fé para ser abençoado. Crendo corretamente. Crendo certo, vivendo certo, agindo certo. O pecado começa a perder poder. A religião ela exige que você mude. A religião exige que você deixe fazer coisa errada. A graça de Deus te transforma de dentro para fora. Quanto mais você entende o quanto você é amado, quanto mais você entende que o perdão de Deus é um perdão completo,
que o sangue de Cristo Jesus purificou todos os teus pecados, o pecado que até que você vai cometer, Ele já pagou o preço total e integral. Isso nos dá alívio, amados, de que para pecar, não, para vencer o pecado. Porque o pecado não vai ter domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, da exigência, porque a lei, ela exige, ela cobra do homem, porque a lei dos mandamentos da velha aliança, ela cobrava para o homem fazer coisas. Não faça isso, não faça. Mas só que a lei não dava capacidade do homem de cumprir aquilo. Mas após a cruz, a nova aliança da graça, ela não exige, ela supre. Ela te capacita. Ela arranca os desejos. Ela muda você de dentro para fora. E é uma mudança real e verdadeira e duradoura. Você não precisa mais viver uma vida cristã de hipocrisia. Uma santidade falsa. Aquela santidade humana, falsa. Mas é uma mudança real. Verdadeira. Porque crer corretamente, ele é fundamentado, é fruto de um coração que crê que foi perdoado e que foi amado por Deus, de que Deus não está errado com você, que Deus não está contabilizando quantos pecados você cometeu durante a semana, e na sexta-feira Deus vai dizer: sextou, chegou o dia do julgamento, o dia da punição, o dia de eu cobrar por tudo que você fez. Não, amados. Você pode andar com expectativa de por causa daquilo que Cristo fez, coisas boas vão acontecer na sua vida. Tudo por causa daquilo que Cristo fez. Isso é humildade. Mas o que é humildade? É você tirar de você e colocar para Jesus. Eu sou perdoado por causa de Jesus. Eu sou amado por causa do Filho de Deus. Eu sou abençoado, não é porque eu mereço, mas é pela graça de Deus. Não é pelo seu desempenho. Não é porque você cumpriu uma cartilha da religião, de faça ou não faça, cumpra isso e aquilo, siga 7 dias, suba ao monte, nada errado com o monte, amém? Mas não é o monte que vai te abençoar, é Jesus que te abençoa. Foi a obra dele perfeita naquela cruz que possibilitou que hoje você possa ser um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí eu pergunto, o que o herdeiro faz para merecer? Ele trabalhou? Tão somente o seu nome estava incluído no testamento. Ele tinha alguma relação com com o testador, aquele que expressou o seu desejo, sua vontade em um testamento ou em vida. Ou você era um filho, ou seu nome estava lá. Então, quando essa pessoa morre, o testamento ele entra em vigor. Amém? O testamento entra em vigor. E você não precisa fazer nada para merecer aquilo. Você não precisa trabalhar. Tão somente você toma posse, você recebe. Então a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você vai sair aqui hoje com esse entendimento: eu já sou abençoado. Não é porque eu mereço. Eu não tenho que trabalhar para Deus me abençoar. Cristo já trabalhou por mim. Amém? Quando eu falo trabalho, não falo trabalho secular. Meu filho, eu trabalho para merecer. Amém? Você tem que trabalhar. É o trabalhar para conquistar. Eu não tenho que pagar pelas bênçãos. As bênçãos são de graça. Não se paga por aquilo que já foi pago. Não se paga uma dívida 2 vezes. Tentar pagar, amado, as bênçãos é uma ofensa a Deus. Você tentar pagar a Deus por meio de sacrifício disso para Deus me abençoar, isso é uma ofensa ao sangue de Cristo Jesus. O sangue dele foi suficiente para providenciar uma vida boa para os filhos. A sua parte é crer e pegar. É crer e tomar posse. Tudo graças àquilo que Cristo fez. Diga assim comigo: é tudo sobre Jesus. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o meu desempenho, nem sobre a minha bondade. É sobre a perfeição do Filho.
É sobre a sua obra consumada. Você consegue enxergar nesse momento o Filho de Deus, aquele que nunca cometeu pecado, na cruz, cravado em nosso lugar. A cruz era de Barrabás, nós éramos Barrabás. A voz do povo escolheu Barrabás, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da incredulidade. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz do está consumado. Está feito. Então naquela cruz, amado, Jesus, ele cravado ali, éramos nós, eram os nossos pecados, eram as nossas transgressões. E ele foi punido, foi castigado. Ele recebeu toda a punição em nosso lugar. Mas só que ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com ele. Amém? E isso nos possibilita andar numa vida de liberdade. De liberdade. Aí o texto que nós lemos, o contexto, as pessoas que estavam lá eram judeus. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando isso para pessoas que conheciam a lei desde pequeno. Porque algumas pessoas acham que é a lei que liberta as pessoas, que é os mandamentos, que é o faça ou não faça, que é as regras que libertam as pessoas. Mas só que ele estava falando para pessoas que conheciam a lei desde pequeno, os mandamentos, as ordenanças. Então que verdade é essa que ele disse que se eles conhecessem essa verdade, eles seriam libertos? A verdade, mas que o mestre estava falando era a verdade do evangelho da graça de Deus. O evangelho da salvação, não por merecimento, mas por graça, por favor imerecido. E vocês conhecerão o evangelho, conhecerão a verdade que liberta, amados, que Deus, Ele te ama. A verdade que liberta é que você foi salvo não porque você merece. E a boa nova é, não continua merecendo. É tudo por graça. Ele te torna digno de participar de algo que Cristo conquistou para mim e para você. Então você vai sair hoje, dessa noite, consciente de que se havia alguma coisa travada, e que você pensava que era Deus que estava travando, estava segurando, vai se manifestar. Era tão somente um ajuste de entendimento. Você estava vendo Deus como aquele que estava segurando, estava retendo. Mas tão somente éramos nós, amados, que não estávamos tomando posse daquilo que já nos pertence, aquilo que é nosso por herança, por direito conquistado por Cristo naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Porque a nossa mente ela foi envenenada pela religião. Quantas pessoas, amadas, nessa pandemia, com ansiedade, com medo, preocupados? Quantos casamentos destruídos? Quantas pessoas com problemas? Mas você sabia que existe um remédio para uma mente envenenada da ansiedade, do medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo? Existe, amados, um remédio para uma mente envenenada de ansiedade, de medo e de culpa. E esse remédio se chama a graça de Deus. A graça de Deus é o remédio, é a solução para uma mente envenenada. A graça de Deus, porque o Filho veio para libertar. Ele não veio fazer um remendo, ele veio para libertar, para que você possa andar livre. Não mais em ansiedade, mas em confiança. Vai estar todo mundo no teu trabalho lá com medo de haver um corte e eles serem postos para fora. Mas você vai estar confiante que ainda que aquela porta se feche, Deus pode abrir outra. Isso é uma mente sã, uma mente cheia da graça de Deus. Não mais uma mente envenenada, mas uma mente livre de confiança. Por mais que a porta se feche, Deus vai abrir outra. Todos podem ir para a rua, eu vou continuar. E você corre um sério risco de ser promovido. Quantas pessoas, amadas, foram promovidas em meio à pandemia?
Quantas pessoas a porta se abriu para emprego em meio à pandemia? Porque os céus não estão em crise. E o nosso reino, mas nós pertencemos ao reino de Deus. E esse reino é um reino de paz e de justiça que não está em crise. Uma mente não envenenada, é esse entendimento. Eu estou nesse mundo, mas os meus recursos não são desse mundo. A minha dependência vem do Senhor. Os recursos do mundo são recursos que Ele usa para te alcançar. Mas a tua provisão vem do Senhor. A tua provisão vem do Pai. Amém? Então a graça de Deus, essa noite, está desenraizando, arrancando crenças erradas. Que foram plantadas, semeadas no teu coração. Mas a graça de Deus tem esse poder de tirar pela raiz. Porque não é apenas, amados, cortar. A religião, ela vem podando coisas, né? Mas não é podar. Se há um fruto com problema, se há um fruto ruim, o problema está na raiz, na árvore. A graça de Deus, amados, não vem só podar, ela vai na raiz do problema. E às vezes a raiz é a condenação, que produz medo, ansiedade, complexo. Mas quando a graça chega, ela remove a condenação. No lugar da condenação, ela traz a aceitação. Aí você começa agora a frutificar. No lugar do complexo, entra a ousadia, a intrepidez. Amém? Porque o problema era a condenação. A graça de Deus é a solução para todos os problemas. Graça de Deus. Tão somente receba. O que é que eu faço, pastor? Receba. A maior dificuldade dos crentes é em receber. Eles não sabem receber. Eles acham que precisam merecer. Que é fácil demais. Só é fácil para mim e para você. Porque custou um alto preço para o Filho de Deus naquela cruz. Quando você entende o que houve um grande preço, amados, vai ficar fácil você receber de Deus. Fácil receber cura. Porque você vai entender que não é o seu desempenho, não é porque você tem que merecer, não é porque você tem que se ajustar primeiro para que Deus possa te abençoar, mas é tão somente você ser grato. Pai, não é porque eu mereço, eu sou grato, porque Cristo pagou o preço completo naquela cruz. Eu recebo meu perdão, porque Cristo já pagou o preço por mim. Eu recebo a minha cura, porque Cristo, Ele já recebeu todas as minhas enfermidades no seu corpo, naquele madeiro. Eu recebo todas as minhas contas pagas, porque naquela cruz, Jesus que era rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, nos tornássemos ricos. E o que é rico? Milionário? Não. Rico é suprimento, provisão em todas as áreas da sua vida. Porque Cristo naquela cruz se fez pobre, se fez miséria, se fez pecado e se fez enfermo. Para que hoje eu e você possamos ser curados, libertos e prósperos. Tudo pela graça de Deus. O centro é Jesus, a ênfase é Cristo. Ele é o centro do Evangelho. E essas são as boas novas do Evangelho da graça de Deus. Não tem outro Evangelho. O que passar disso é maldito. O Evangelho é Cristo crucificado, Cristo ressurreto, obra consumada, está feito. Eu não preciso melhorar aquilo que Deus fez com perfeição. Eu não preciso acrescentar nada àquilo que já está perfeito. O que Deus fez não é bom, o que Ele fez é perfeito. Não precisa ser melhorado por as suas obras, ou por aquilo que você acha que tem que melhorar. As nossas obras não precisam ser acrescentadas na obra consumada de Cristo Jesus. Está consumado. Aceite isso que dói menos. Está consumado. Não preciso fazer nada para melhorar isso. A minha parte hoje é crer e receber. A parte de Deus foi graça. Deu de graça. A minha parte é receber o que a graça dá por meio da fé. Tomando posse. Então, se você entrou aqui hoje enfermo, receba a sua cura essa noite. Se você entrou aqui com uma dívida que você não consegue pagar, comece a experimentar cancelamento de dívidas sobrenaturalmente.
Sumiu. Né? Você vai perguntar, aquela dívida sumiu. Como? Não sei. Milagre não se explica, milagre se crê e se recebe. Então, se você entrou aqui com um problema de enxaqueca, receba a sua cura em nome de Jesus. Rinite, receba a sua cura em nome de Jesus. Curado. Curado. Em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça nesse momento. Vamos orar. Pai de toda graça, muito obrigado, Pai, por essa noite. Oh, aleluia. Espírito da graça que se move nesse lugar livremente. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Você se move nesse lugar livremente. Aleluia. Cadeias quebrando essa noite, amados. Cadeados caindo essa noite. Livres. Livres de uma mente envenenada. Obrigado, Pai, por tua graça maravilhosa. Não merecemos, mas você nos alcançou. Você nos tirou do império das trevas e nos colocou no lugar de reis, de rainhas, no reino do Filho do seu amor. Obrigado, Pai, porque essa noite é uma noite de renovação de forças. Deus está renovando as suas forças. Você que estava cansado. Estou muito cansado. Não aguento mais essa pressão. O Senhor está renovando as suas forças hoje. Como renova as forças das águias. Renovando o teu vigor. Você vai produzir 5 vezes mais do que antes. Por causa da graça de Deus. Receba agora o teu renovo. Renovação. Renovado, forças renovadas para produzir. Você nunca será velho demais para produzir. Você nunca será velho demais para ser usado por Deus. Deus pode, Ele quer e Ele vai te usar ainda muito. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Não existe alguém novo demais ou velho demais para que Deus não possa usar. Deus vai e Ele quer te usar. Aleluia, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, glória a Deus. Então fique com essa palavra de graça. Eu sei que vem nossas mentes, ela não quer aceitar que o Evangelho é bom demais para ser verdade. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho é uma notícia boa demais para ser verdade. Mas essa é a boa nova do Evangelho. Está consumado. E Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem e Ele quer o melhor para você. Então sai com esse entendimento. Deus tem o melhor para mim. Amanhã, pela manhã, quando você acordar, quando abrir os teus olhos, você pode abrir a boca e dizer: obrigado, Pai, porque o meu dia vai ser uma bênção. Coisas boas vão acontecer. Aquilo que estava travado vai destravar.